Meu nome é Vitor e hoje eu e meu grupo iremos falar sobre a pandemia na Coreia do Sul. Coreia do Sul e pandemia. A Coreia do Sul está localizada na Ásia e é bem conhecida pela sua cultura mundial. Um grande exemplo é o K-pop. A Coreia do Sul é um dos países que foi alvo dessa pandemia gerada pelo Covid-19, causando grandes problemas para o mundo, não só como financeiro externo, mas também como no interno, entre outros. No próximo slide, saberemos um pouco mais sobre como a Coreia está reagindo a essa pandemia. Situação do país durante a pandemia. A Coreia do Sul vem sido muito atingida pelos efeitos do Covid-19, com 12.602 casos e 282 mortos. Mesmo assim, mantém inabalável, pois está sendo um dos grandes exemplos para os outros países de como é correto agir perante essa pandemia. Um de seus exemplos são as medidas tomadas pelo governo de como lidar com a pandemia. Bom dia, meu nome é Valdir, sou da turma 1191 e eu vou explicar um pouco sobre as medidas políticas adotadas. Visto como primordial desde o início da quarentena, a Coreia do Sul investiu toda a sua capacidade na área de teste de possíveis infectados, chegando a testar até 10 mil pessoas por dia. Além disso, como outros países, eles implementaram a quarentena forçada, que auxiliou no menor índice de infecção e altas taxas de distanciamento social. Além disso, graças ao seu alto rigor de entrada e saída do país, eles realizavam desde antes testes em todos os que entravam no país. Sendo assim, essa rápida e efetiva resposta permitiu que a quarentena fosse realizada antes mesmo da pessoa poder infectar mais pessoas dentro do país. E as medidas de políticas foram testes de detectação de coronavírus, que eram exames que eles faziam através da saliva, isolamento, que era um meio para que a pessoa não pudesse transferir o vírus através de toque ou até mesmo saliva, reagir à crise com rapidez, assim que a crise já estourou na Ásia, o governo da Coreia do Sul já logo iniciou o isolamento social, manter distância para que não transmita a Covid através de toque ou até mesmo saliva, higiene pessoal, injeção de dinheiro na economia, investimento em pesquisa e científica e na área de saúde. Continuando com a minha explicação, agora eu vou falar um pouco sobre investimento financeiro. Outra medida política adotada pelo país foi um alto investimento financeiro na área de saúde e pesquisa, garantindo que todos pudessem ser testados e tratados. Investiram fortemente na pesquisa, garantindo que, quando encontrada ou descoberta, pudessem garantir a vacina para a sua população e garantir sua saúde. Além disso, fizeram mais investimentos que já haviam sido feitos desde antes mesmo da pandemia na área de tecnologia, o que possibilitou uma forte resposta à pandemia. Esse tipo de investimento na parte da tecnologia foi muito boa para que possa avançar nos estudos para descobrir a cura ou até mesmo uma vacina. A mesma coisa no investimento na pesquisa, para que possa ajudar, estudando plantas, é, como eu falar, plantas, cogumelos, esses tipos de plantas medicinais, para que possa ajudar na vacina. Olá, meu nome é Davi e irei falar sobre a tecnologia da Coreia do Sul. Ela sempre foi reconhecida por seus avanços tecnológicos que ajudaram mais do que tudo em meio à pandemia do Covid-19. Todo este equipamento de ponta foi graças à epidemia de SARS no país, que o forçou a se digitalizar o quanto antes para enfrentar a mesma, assim evoluindo as comunicações e, por fim, conquistando as cidades inteligentes, mostrando a importância da informação como é hoje. Com a tecnologia, a Coreia do Sul iniciou a realização de pesquisa de dados pelos infectados, que, checando por seus históricos de localização por GPS e outras formas para rastrearem e triangularem mapas que serviram de base para apps que a população utilizaria para serem informados sobre locais de alto risco de contágio, desse modo reduzindo a contaminação e morte no país numa parcela considerável. Bom dia, meu nome é Thiago de Lima Barbosa e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a diferença entre a quarentena e a pandemia dentro da Coreia do Sul e no resto dos países, no mundo, etc. Bem,
Primeiramente, nós podemos ver uma clara diferença entre a relação entre como está acontecendo e como estão lidando a pandemia na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Podemos ver isso claramente na seguinte frase: enquanto nos Estados Unidos morriam até mesmo 30 pessoas por dia, na Coreia do Sul morriam apenas uma. Claramente podemos considerar fatores como número de habitantes na Coreia do Sul e etc. Mas mesmo com grandes ou pequenos números de habitantes, morrer apenas uma pessoa por dia é, é algo incrível a ser conquistado, considerando a letalidade comum da doença e que a Coreia do Sul tem uma expectativa de vida até que alta, então é formada por uma maioridade idosa, então meio que essa baixa taxa de letalidade é algo incrível para um país com tantos idosos conquistar. Bem, sobre a diferença entre como as medidas políticas foram adotadas na Coreia do Sul e nos outros países, nós podemos ver, por exemplo, a forma de teste que eles fizeram. A escala também, eles fizeram 10 mil testes por dia em pessoas, mesmo quem podia não estar contaminada, enquanto nos Estados Unidos e outros países eles realizavam testes apenas em pessoas que podiam estar contaminadas, ou casos graves, etc., grupos de risco, entre outros. Podemos ver também na forma de que fizeram os testes. Enquanto outros países faziam testes em hospitais, etc., a Coreia do Sul também faz. Eles desenvolveram o sistema de teste em drive-thru. Pessoas faziam os testes em carros e recebiam as notificações e resultados por e-mail, de uma maneira que não precisavam entrar naquela aglomeração do hospital, etc. Abaixando, assim, a taxa de contaminação também. Super inteligente da parte deles. A gente também deve considerar o fato de que eles tiveram uma rápida resposta à pandemia por conta de que eles já tiveram uma antes de SARS-2 e isso deixou eles bem preparados, mais rígidos com a saúde, por exemplo, também. Permitiu que eles tivessem essa tecnologia toda, como foi falado agora anteriormente nos nossos slides, que permitiu, né, que eles pudessem meio que já digitalizar todas as cidades, poder gerar bancos de dados, informações, tudo isso ajudou demais a Coreia do Sul nesses casos em relação ao mundo. Também temos que pensar sobre o fato de que, bem, eles têm uma rígida entrada e saída no país, ou seja, você entra no país apenas depois de fazer testes e testes e testes de saúde, questionários, é algo que é normal para eles, mas que não acontece muito em outros países que costumam ter muito turismo também, como Estados Unidos, China, etc. Esses países mais famosos, entre aspas, as grandes potências nacionais, assim dizendo. Bem, continuando agora, a gente pode falar também sobre o fato de que eles meio que... Como que eu posso explicar isso? Meio que eles terminaram a importação de produtos. Enquanto os outros países são necessários importar, os Estados Unidos, por exemplo, precisa importar petróleo e vegetais, etc. O Brasil precisa importar tecnologias, etc. Todos os países precisam geralmente de toda essa importação. A Coreia do Sul conseguiu se manter meio que independente dessa importação durante um tempo. Então, eles não precisavam manter essa constante importação, então eles fecharam a importação do país, ou seja, eles apenas exportavam os produtos. Assim, tinha menos chance de entrar produtos infectados, etc. Isso ajudou muito, claramente. Podemos ver isso claramente. Bem, também é importante a gente, quando está falando sobre essa entrada de coisas e saída do país, a gente tem que considerar que eles fizeram lockdowns até em aeroportos. Ou seja, até mesmo dentro de aeroportos você tinha que fazer essa mini quarentena de 14 dias caso estivesse infectado. Algo que outros países não se deram tanto ao trabalho de fazer, só depois de muito tempo decidiram fazer, reduzindo assim a resposta rápida em uma taxa muito baixa. Enquanto a Coreia do Sul estava com uma rápida resposta perfeita. Terminando assim, antes de falar sobre o futuro que a Coreia do Sul tem a enfrentar, a gente tem que falar sobre a coisa mais importante e uma das maiores diferenças que fez a Coreia do Sul estar se mostrando um exemplo aí no mundo, que é a sociedade cooperativa.
meio que, enquanto os outros países, a sociedade lutava contra o governo contra a sociedade, podemos ver aí claramente diversos problemas na sociedade agora durante essa pandemia, lutas, etc., manifestações políticas que claramente não vou entrar no assunto, não tenho uma opinião sobre isso, por favor. E mas a Coreia do Sul se manteve com a sociedade cooperativa. Ambos, mesmo antes de ser declarada a quarentena, eles já estavam cumprindo o distanciamento social. Isso ajudou muito o país. E também eles forneceram as informações que meio que tipo, ajudaram a formar esses apps, a tecnologia, sem a sociedade cooperando com o país. Claramente a gente ia ver que essa taxa de mortos, essa taxa de infectados ia estar claramente mais alta, ia estar exponencialmente mais alta. Ou seja, ajudou demais ter uma sociedade cooperativa com eles. É super importante. Bem, isso é tudo que eu quero falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E agora vocês vão ouvir um pouco mais sobre o futuro que a Coreia do Sul vai ter depois de terminar essa quarentena e pandemia. Agora, para encerramento do nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre o futuro pós-quarentena. O caminho para a Coreia do Sul ainda é muito árduo e eles garantem que continuarão a seguir sem desviar e que continuaram firmes mesmo durante a pandemia. Seu maior problema que afligirá depois da quarentena será claramente a retomada da privacidade da população, que foi brevemente reduzida e aceita para garantir menores taxas de infecção. Resumindo, a Coreia do Sul terá um longo caminho a trilhar quando acabar a quarentena, mas sem dúvidas eles conseguirão. Com toda certeza eles conseguirão, porque eles são um exemplo mundial na luta contra o coronavírus. Eles, assim que as medidas foram adotadas por vários outros governos, eles foram um dos primeiros a adotar e o povo os habitantes eles seguiram sem reclamar. Eles ouviram o que o governo tinha falado porque eles já sabiam que eles eram o segundo maior país na colocação de infectados pelo coronavírus. E é só isso, só isso.